Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 19º domingo do tempo comum. Acredito que eu vou falar um pouco mais do que eu tenho o costume de falar. Peço perdão desde já. Se tem uma péssima tendência, pelo menos ao meu ver, que se dá muita importância àquele sermão muito caloroso, quando se faz, tem uma bela impostação de voz. Eu não sei fazer isso. Mas eu rogo que preste atenção naquilo que eu trago para vocês hoje, porque pode parecer muito simples, ou você pode até falar, mas eu já sei disso aqui. Eu quero saber se põe em prática. Isso aqui é o mais importante. Veja só a questão da vida de oração. Nosso Senhor, Ele dá um belo exemplo aqui de como ter uma vida de oração. Depois de Ele ter feito o milagre da multiplicação dos pães, Nosso Senhor simplesmente se retira da multidão, manda os discípulos irem para um outro lugar e Ele vai para a solidão. Ele vai ficar sozinho, Ele vai para a oração. Só que se a gente der uma olhada nas Sagradas Escrituras, não precisa muito tempo, a gente vai ver também que Jesus, antes das suas atividades, Ele também entra em oração. Com 30 anos, antes de entrar na vida pública, o que Ele fazia? Rezava. E dando mais uma olhada, a gente vai ver que durante as suas atividades, também Jesus rezava. Então logo percebemos que a oração é de extrema importância. A oração é necessária para a salvação, é necessária para vencer a tentação. Não sei se foi domingo passado que eu disse aqui, que eu acho muito bonito as pessoas que estão na rua, no metrô, no ônibus, rezando o Santo Terço. De fato é belo porque está dando testemunho da fé católica. Triste daquele que esconde a sua fé. Porém, é muito mais interessante, muito mais válido que antes das suas atividades, você pare para fazer suas orações. Acordar um pouco mais cedo e tirar 30 minutos para rezar bem o Santo Terço. Porque durante o dia você vai se deparar com muitas coisas. No seu trabalho, pessoas que não gostam de você, talvez. Ou aquela situação muito chata que você tem que enfrentar. E como você vai enfrentar tudo isso aqui, se você não rezou antes? Então é de extrema importância de você se entregar à vida de oração antes das atividades, sob pena de pecar gravemente durante o dia. Porque nosso Senhor fez isso. Aí sim, depois que eu já fiz as minhas orações em casa, agora eu posso sair no metrô, no ônibus e na rua com o meu texto na mão rezando, mas eu já dei prioridade para aquela oração da manhã, que é de suma importância. Lógico que não basta rezar apenas pela manhã, mas durante o dia eu preciso elevar meu coração a Deus. Não é isso que a gente responde na missa? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Tem que ser durante todo o dia isso aqui. E aí vale aquelas pequenas jaculatórias. Todo mundo já sabe, Jesus eu te amo, fazei que o meu coração vos ame cada vez mais. São pequenas jaculatórias para alimentar a nossa vida de piedade durante o dia. Mas, acima de tudo, pelo amor de Deus, católico não vai para alimentação, não vai se alimentar sem rezar. Quem que come sem rezar senão os animais? Veja bem, você coloca lá a ração para o animal, ele não reza, nem sequer agradece o dono. Nós não podemos fazer isso. Café da manhã, almoço e janta e outras refeições tem que ser precedida com a oração. Agradecer a Deus por aquela refeição, por mais simples que seja. Foi Deus que providenciou para a tua mesa. Não pode se alimentar sem rezar de forma nenhuma. E é péssimo aquelas pessoas que colocam lá a sua refeição, ao invés de fazer uma bela oração, vai para a frente da TV se alimentar. Olha só que triste. Acredito que isso não ajuda a nossa vida espiritual. Eu acho que para quem pretende ser um bom católico, não é uma coisa boa. O dia já declina, aí vem a importância também de eu me dedicar à vida de oração, como fez aqui nosso Senhor.
fez o milagre da multiplicação dos pães, anunciou a boa nova e agora ele se retira para a oração. Antes de ir para o seu descanso merecido, é necessário tirar ali pelo menos uns 10 a 15 minutos, agradecer a Deus pelo dia, pedir perdão pelas faltas, e que se essa for a nossa última noite, a minha última noite, que eu não morra em pecado mortal, que Ele me conceda a graça da contrição perfeita. É tão simples, e esses passos que a gente vai dando na nossa vida, vai aumentando a nossa intimidade com Deus. Note que eu não disse aqui que você tem que ficar horas e horas em oração, 2, 3 horas de oração. Eu não disse isso. São pequenas coisas. 30 minutos pela manhã, durante o dia, pequenas jaculatórias, rezar antes das refeições e à noite, de 10 a 15 minutos, a sua última oração do dia. É tão simples e todo mundo consegue fazer e permanecer com Deus o tempo todo. E aqui quem está nos ensinando é exatamente nosso Senhor Jesus Cristo. O mar está agitado, Jesus não está presente com os discípulos. Já 2h30 da manhã, quase 3 horas, e os discípulos estão sozinhos, Jesus continua rezando. E aqui é uma coisa muito importante, a ilusão dos nossos inimigos. Cristo disse que o poder dos infernos nunca vai derrubar a sua igreja, nunca. Se Cristo falou, não tem mais o que discutir. Mas é verdade que o inimigo vai sim tentar balançar a igreja de Cristo. Agora, balançar é uma coisa, agitar é uma coisa, derrubar a igreja é outra coisa. Isso ele nunca vai conseguir. Isso também serve para a nossa vida espiritual. E o livro que eu estava lendo recentemente, que eu gostei muito da colocação do padre, que eu não me lembro o nome do livro agora, infelizmente, quando ele diz o seguinte: o inimigo pode te empurrar, mas ele não consegue te derrubar. Exatamente a questão aqui. O mar está agitado, mas não fala que a barca virou. Porque isso é astúcia diabólica. Temos uma péssima tendência de dar poder demais a Satanás. Ele é puro espírito, inteligente, mas ele está submisso ao poder do nosso Deus. É bom aprender isso aqui. Então, a decisão, indo para a minha vida pessoal, a decisão de cometer o pecado é sempre minha. O diabo só me tenta, ele só me empurra. Cair concretamente depende de mim. E isso é tão verdadeiro que na missa a gente diz o seguinte: por minha culpa, minha tão grande culpa. Não foi culpa do mundo nem do diabo, foi minha culpa. De novo, ele só me agitou, ele só tentou. Eu tomei a decisão. A mesma coisa serve para a igreja de Cristo. Ela nunca vai virar, mas tem muitos inimigos tentando derrubar essa barca. Mas na verdade o diabo sabe que não vai conseguir. E aqui eu peço que a gente faça uma correção na nossa fala. Eu escuto muito essa frase aqui: tem muita coisa errada dentro da igreja. É mentira. Na igreja não tem nada de errado. Dentro da igreja de Cristo não tem nada de errado. É tudo puro, é tudo santo. A gente professa na fé católica, una, santa, por definição não tem erro. O que é que tem dentro da igreja de Cristo? A hóstia consagrada, o santo sacrifício da missa, o sacerdócio católico, a santa doutrina de Cristo, as sagradas escrituras, os padres da igreja, o sangue dos mártires. O que é que tem de errado nisso aqui? Nada. Então, eu penso que não é lícito a gente falar essa frase: tem muita coisa errada dentro da igreja. Não tem. Agora, se você falar: tem muita gente que frequenta a igreja e faz coisa errada, aí está certo. Aí está certo. Mas na igreja não. Tem muitos padres que fazem coisa errada, também está certo. Tem muito leigo fazendo coisa errada, é verdade. Mas a igreja nunca errou. Santa por definição. E veja só também outra frase que a gente escuta bastante. Eu já escutei, né?
de pessoas que se afastaram da igreja porque viram muita coisa errada. Aí, não vou mais para a igreja porque eu vi isso, eu vi aquilo de errado. É bobagem fazer isso. Eu não vou sair da igreja católica porque algumas pessoas fizeram coisas erradas. O que acontece é muito simples. Essa gente que faz coisa errada já não está mais na igreja, dada a sua má vida. Ela agora faz parte do mundo que tenta agitar, balançar a barca de Cristo, ou seja, balançar a igreja. Ela só quer o seguinte, que você saia da barca e vá para o mar. Então, quando a gente cai nessa onda de que eu não vou mais para a igreja porque essa ou aquela pessoa faz coisa errada, eu caí perfeitamente. Saí da igreja e fui para o lado dele. Ele me queria fora da igreja e conseguiu. Por isso que é sempre bom ter essa visão. A igreja não erra nunca. E aqui eu faço até uma crítica, espero não ofender ninguém com isso. É verdade que existe alguns sacerdotes que fazem uma coisa muito estranha, feia inclusive. Tem um aí até um pouco famoso. É feio para ele, não para a igreja, que a igreja é bela. Que se comporta mais como palhaço do que como sacerdote. Agora eu vou deixar de ser padre. Eu vou deixar de seguir a minha igreja. Deixar de seguir a doutrina de Cristo por causa dele? De forma nenhuma. Que Deus tenha piedade da vida dele e eu tenho que me converter também. É isso que eu quero falar para vocês. A barca está só sendo apenas agitada, mas quem permanece dentro dessa barca nunca vai cair no mar do mundo. Tenhamos essa confiança. Depois, outra coisa muito bela é que, apesar das tentações serem muito fortes na nossa vida em alguns momentos, Cristo sempre está nos observando. Um pálido testemunho aqui para vocês. Nessa semana passada, por 2 vezes eu fui tentado, uma tentação muito forte. A primeira estava na capela da casa paroquial, estava rezando o Santo Rosário, e de fato foi uma tentação muito forte. A segunda vez eu estava rezando o Rosário, mas não estava na capela, estava vindo para cá inclusive, e foi uma tentação tão forte quanto. A única coisa que eu posso fazer nessa hora é pedir ajuda ao Senhor, que Ele me ajude. E é isso que nós temos que fazer na hora da tentação. Por mais que seja forte aquele momento, Deus só permite a intensidade da tentação na medida da minha força. Não vai ultrapassar. Então, se você é tentado algum tipo de pecado ou passa por alguma tribulação, fica tranquilo. Cristo está do seu lado. E Ele sabe que você suporta isso aqui. Ele sabe. Isso é tão verdadeiro que talvez algumas pessoas aqui não suportem o meu fardo, como eu não suporto o fardo de vocês. É para você. O seu fardo é seu, o meu eu carrego. Porque Cristo sabe exatamente o que eu posso suportar. Ele sabe exatamente até onde pode ir a força da tentação. E, com a graça de Deus, pedi perdão ao meu Senhor pela minha vida passada. Agradeci por Ele não ter permitido que eu morresse naquela época. De 5 a 7 minutos a tentação foi embora. É assim que nós temos que proceder. Ou seja, eu permaneço aqui na igreja. Ele só me agitou, mas não me tirou da paz de Cristo. Já estou encerrando o discurso. Por último aqui, a gente percebe que Pedro, eu gosto da ousadia de Pedro, quando Nosso Senhor chega, e até bela essa cena, porque Jesus ele vem sobre as águas, falando como se desse o recado, quem manda aqui sou eu. Na presença de Jesus, tudo se cala, e o mar fica calmo. E Pedro vai caminhando sobre as águas também, mas chega uma hora que ele balança e quase se afunda. Isso acontece conosco. A péssima tendência de olhar para os nossos defeitos ou olhar para aquelas pessoas que fazem coisa errada e deixar de olhar para Cristo é a causa da nossa ruína. Vamos olhar para Cristo, nosso Senhor. Ele é o foco. Se eu estou com Ele, nada pode me fazer mal. E se por acaso eu tiver a desgraça de vacilar, eu vou fazer como Pedro. Senhor,
salva-me. E Jesus vai e estende a mão para mim e me coloca de volta na sua igreja. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora da Assunção rogue a Deus por nós. Salve Maria.